Shalom, graça e paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor, seja qual for a sua saudação, bom dia a todos. Eu quero mais uma vez debruçar-me juntamente convosco aqui na palavra do nosso Pai. Em Atos capítulo 1, vamos ler a palavra do Senhor. Então, a partir do versículo 1 está escrito: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, um monte chamado as Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, eles estavam ali, Jesus dando ainda as determinações finais, né? Quando Jesus está para ascender ao céu. Então, quando a gente for lá em Mateus no capítulo 28, e também Marcos no capítulo 16, Lucas no capítulo 24, então eles vão falar a respeito da ressurreição de Jesus. Então, depois do sábado, porque sábado era um dia de descanso, então nada podia ser feito. Então, no domingo pela manhã, as mulheres, elas vão ao sepulcro. E lá, a primeira pessoa que vai ver o Cristo ressuscitado é Maria Madalena. Isso Marcos vai descrever. E aí, queridos, elas vão para contar aos discípulos, mas eles não acreditam. Então João, ele vai também relatar sobre isso e vai dizer que Pedro e João vão ao sepulcro, encontram vazio, veem só o lenço, né, os lençóis,
e voltam, mas ainda Jesus não havia se apresentado a eles, até que também Jesus vai aparecer para os 2 discípulos. Lucas vai falar no capítulo 24, nos discípulos no caminho de Emaús, eles vão andar com o Senhor, mas ainda seus olhos estarão fechados, eles ainda não reconhecerão o Senhor ressuscitado, e ali no caminho eles vão falar acerca dos últimos acontecimentos, do Jesus, né? Um homem bom, um filho de Deus, que fazia o bem, mas que foi crucificado, foi entregue na mão da autoridade judaica religiosa e que os entregaram na mão dos romanos. E aí Jesus, eles vão perguntar, o senhor não sabe, não ouviu falar dessas coisas? Ou seja, era o assunto do momento, e aí Jesus foi conversando com eles. Então, quando chegaram perto de casa, quando Jesus despontou, né, para ir para outro lugar, outra direção, então eles os constrangeram, pedindo que ele entrasse e que pousasse com ele. E na hora que eles estavam comendo, então o Senhor falou com eles, os seus olhos se abriram e ali eles viram o Senhor ressuscitado. Então, quando o Senhor vai embora, e aí eles vão comentar um com os outros. Por isso que quando conversávamos com ele, o nosso coração se queimava, mas os olhos deles ainda estavam fechados. Mas quando Jesus ali, sentado à mesa, comendo com eles, na comunhão, então falando das Escrituras, abrindo as Escrituras. Quando ali está falando abrindo a Escritura, não é que Jesus estava com um pergaminho ou que tivesse uma Bíblia, até porque isso não existia naquela época, ainda eram pergaminhos, mas abrir a Escritura, Jesus estava falando com eles a respeito das profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito dele e também das próprias palavras que ele também dizia, porque ele dizia para os seus discípulos, importa que o Filho do Homem seja entregue e que ele padeça muito, mas que ao terceiro dia ele ressuscitará. Muitas vezes Jesus falou isso, mas eles ainda não tinham se atentado a isso. Parecia que era algo que estava muito longe, impossível de acontecer, mas que de fato a palavra se cumpriu e agora Jesus apareceu para eles e Jesus vai aparecer para todos, para os 11, quando eles estão ali naquela casa, Jesus entra naquela casa e vai dizer, paz seja convosco. E o último a vê-lo dentre os apóstolos foi justamente o Tomé, que vai pedir para tocar na mão dele, para sentir que de fato ele era o Cristo crucificado, ressuscitado. E aí quando Jesus ele toca, aí Tomé vai dizer, Deus meu, Então assim, só que ele só vai acreditar depois que ele toca em Jesus Cristo. E Jesus vai dizer, bem-aventurado são aqueles que não viram. E eu acho que nós entramos nessa palavra, porque Tomé precisou tocar na mão daquele que ele viu fazer tantos milagres, tantas maravilhas. Ele precisou tocar naquele que ele ouviu tantas palavras poderosas, tantas palavras de tanta profundidade que penetrava a alma do ser humano, que ia quebrando as cadeias, destruindo, rompendo com todos aqueles pensamentos, todas as enfermidades, os lunáticos, os endemoniados. Eles eram profundamente impactados pela palavra de Deus, que também eles viram mandar o vento e o mar se acalmarem, e eles prontamente obedeceram o Senhor do universo. Mas ainda assim, diante de todo aquele trauma de ver o seu Senhor ser tomado, Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, sofreu toda forma de violência, verbal, física, emocional. E aí eles estavam traumatizados e ainda não conseguiam crer. Mas quando viram Jesus ali ressuscitado, então eles agora são tomados de um novo ânimo. E é interessante que aqui em Atos,
Lucas, ele não estava entre os 12, ele vai se converter depois. Lucas, ele era um médico, um homem erudito. Também Lucas, ele é um pesquisador, então ele vai escrever aqui a pedido, com certeza, de Teófilo. Então ele já havia terminado o tratado, tá? O livro de Lucas, que tem o seu nome. E ele também, então Lucas, não sendo uma testemunha ocular, como que Lucas vai descrever os fatos, reportando, indo até as pessoas que viveram, que presenciaram, e ele vai coletando essas informações. E Lucas, ele é muito preciso, como um cirurgião, aliás, ele é um médico, né? Então ele traz alguns detalhes, mesmo não estando ali, mas como um pesquisador, como uma pessoa com uma erudição mais elevada, então ele sabe os meios, e aí ele vem reportar a Teófilo, e ele vai dizer a respeito de Jesus. Aliás, eu quero falar hoje sobre vocês são as minhas testemunhas. E qual é a definição de testemunhas, né? Então, testemunha é alguém que viu, que presenciou um fato. Então, uma testemunha no tribunal. Então, tem que ser alguém que conheça aquele fato. Então, eles conheciam. Então, eles iriam testemunhar daquilo que eles viram e não daquilo que lhes contaram. É muito diferente. Então, eles seriam, no versículo 8, a pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento, um fato, pessoa que assiste a um ato, a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Então, pessoa que declara a justiça por moto próprio ou mediante a convocação, ter presenciado ou conhecido. Ou seja, ele próprio ou ele é convocado quando você tem ali um caso, né? Então, tem a promotoria, tem o advogado de defesa, e aí eles vão chamar as testemunhas, vão convocar as testemunhas daquelas pessoas que viram, para elas reportarem aquilo que elas viram. Então, eles agora, os discípulos, seriam testemunhas. E aí, o Lucas aqui, ele está dizendo a Teófilo que a respeito de Jesus, que começou não só a fazer, mas também a ensinar. Lembra? E aí a gente vai pegando aqui o que Jesus fala aos discípulos antes dele subir, dando as últimas instruções. Ide, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É interessante que queria também fazer aqui um adendo, né? Porque a gente, quando pensa no batismo, a gente pensa logo no batismo de água, né? Mas o batismo de água, ele é um batismo confessional, né? É um batismo de arrependimento, o batismo de João, que o próprio Lucas vai dizer aqui no versículo 5, e também quando Paulo chega lá na igreja de Éfeso, né, para plantar a igreja lá, então tinham pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus, né, mas eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles conheciam o próprio Apolo, que era um homem poderoso em palavra, e que ele não conhecia ainda o batismo de Jesus. Ele conhecia apenas o batismo de João, que é o de arrependimento. E aqui Lucas vai dizer assim no versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, porque esse é o batismo da regeneração do ser humano. Então, quem não nascer da água e do Espírito, a água, quando se fala da água, está falando da palavra, Efésios 5, 25 e 26, que é a lavagem da água, é a palavra que vai nos limpar, é a palavra que nos purifica.
né? Conhecereis a verdade. Qual verdade? A verdade descrita na palavra. É a verdade que fala de Jesus, João 5,39. É a verdade que nos santifica, João 17:17. Quando Jesus ora, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E o batismo de Jesus, porque o próprio João, quando muitos estavam dizendo, você é o Cristo, e ele diz assim, João Batista, eu não sou, mas aquele que vem após mim, ele é antes de mim, e eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele vos batizará, na verdade, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, porque o fogo, ele traz para a gente também um significado, né? Porque o fogo, ele purifica, né? O fogo, ele destrói tudo aquilo que, espiritualmente falando, ele vem destruir toda a carnalidade no ser humano. O fogo também, ele se alastra. Então, quando os crentes aqui se encheram de fogo, e um sinal ali em Atos 2 eram línguas de fogo. Línguas representando também a fala, né? Porque eles iriam levar a palavra, eles começaram a falar em outras línguas, nos idiomas das pessoas que estavam vindo a Jerusalém e que compreenderam a língua que eles estavam falando. Mas não somente o idioma, mas também palavras cheias de fogo para alastrar, palavras que aquecem a alma, palavras que Jesus, ao falar com os discípulos ali no caminho a Emaús, então eles sentiram o coração queimando. Palavras como Jeremias vai dizer, que não é assim a minha palavra como fogo que queima e como martelo que despedaça a pedra ou a penha. Então não era somente eles falando em outras línguas, falando e se conectando a outros idiomas, a outras pessoas, mas palavras que tinham fogo, né? Pessoas que foram ali incendiadas pelo Espírito Santo. Por isso que no versículo 8 diz que vocês vão receber poder, e o poder no grego aqui é o dinamis, um dinamite, é uma explosão, é fervor, né? É aquele crente fervoroso que fala de Jesus não como aquele acanhado, aquele tímido, mas uma testemunha ousada ali no tribunal para dizer, eu vi, foi assim, eu assisti e o meu testemunho é verdadeiro. E aí, queridos, porque é tão verdadeiro que nosso Deus, porque antes da gente pensar porque Jesus faz promessas aqui que quando eles fossem pregar, então o Mateus também vai dizer, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali é uma promessa de que haveriam prodígios, sinais, maravilhas, curas, porque aquele que nos enviou como embaixadores, o embaixador é a pessoa mais importante a representar ali um reino ou uma nação. Então, vocês são minhas testemunhas, e eu vou habilitá-los, e eu vou dotá-los, porque Jesus também falou em Mateus ali, eis que todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, poder aqui é autoridade, ele tinha autoridade, então ele delega autoridade. O governador vai delegar autoridade a alguém que vai representá-lo. O presidente da república é uma autoridade, mas ele pode delegar autoridade para alguém, falar em seu nome, representá-lo. Um rei que manda um embaixador, que manda alguém, um representante. Esse homem que está indo, ele recebe ali a autoridade, então vão respeitá-lo, mesmo que ele não seja o rei, mesmo que ele não seja o governador, mesmo que ele não seja o presidente, mas como ele recebeu daquela autoridade, a delegação, né, da autoridade ali conferida, transferida, então aonde ele chegar, ele será ouvido como uma autoridade. Assim no mundo espiritual, a autoridade é Cristo. Ele disse, toda autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e da terra.
Então vão em meu nome vocês vão e falem do meu nome, mas falem com ousadia, falem com intrepidez, falem com coragem, falem com bom ânimo, porque Jesus está ressuscitado. Esse é o tema principal da nossa pregação, porque homens bons passaram muitos na terra, mas todos eles, exceto um, estão ali, jazem ali, tá, no seu sepulcro. Outros foram cremados, não importa. Mas o único que, se você for em Jerusalém, você vai ver ali que estará. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele é a primícia da ressurreição. Qual é o testemunho? É esse. É falar que Jesus ressuscitou, que ele está vivo, que ele está operante, que ele não é indiferente, que ele não é alheio, que ele está lá no lugar mais sublime, mas também ele está junto com o pobre, necessitado, no coração quebrantado e contrito, que ele, ainda que as autoridades humanas estejam alheias às necessidades humanas dos seus pares, dos seus iguais, porque a única diferença que se tem ou é o dinheiro ou o poder, mas todos somos iguais, todos vamos sucumbir um dia e vamos cheirar mal ali num sepulcro, mas a diferença aqui é da autoridade máxima do universo, que ela está preocupada, ela não é indiferente às causas daqueles que estão aqui embaixo, tanto que ele sobe, mas ele diz, agora vocês vão, e essa é uma ordem imperativa. Ele não perguntou pra gente, se vocês puderem, se vocês quiserem, não, vocês vão e preguem o evangelho a toda, não somente, a promessa não é somente em Jerusalém, ali é o ponto de partida, mas em Jerusalém, em Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e aqui chegou até nós, e através da internet tem chegado por muitos lugares, porque Deus tem levantado vários canais, e tem muitas pessoas que, graças a Deus, têm ali uma audiência muito maior do que a minha, mas o importante é pregar o evangelho. E quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas e o que o Espírito diz a toda alma vivente. E aí ele diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Paulo, ali, eu quero ler aqui o que Paulo diz a respeito da ressurreição no tempo de Paulo e também no tempo de Jesus, porque havia ali dois grupos principais. Eram os saduceus e os outros fariseus. Os fariseus, muito religiosos, cerimonialistas, se atinham a muitos detalhes, criaram muitas coisas, assim, preceitos humanos desnecessários, mas eles, naquele zelo, eles acabaram também extrapolando e se tornando muitas vezes hipócritas também. Eles acreditavam nos anjos e na ressurreição. Porém, os saduceus, que também faziam ali parte do Sinédrio, o Sinédrio, ele era representado por 71 autoridades eclesiástica, religiosa, e dentre os quais haviam escribas, fariseus, anciãos, e essas eram as autoridades que mandavam, tá? No sentido espiritual, acerca das coisas espirituais em Israel. E aí, esses homens, eles que realmente eram os opositores de Jesus Cristo. Foram esses que guardavam toda a religião, né? A tradição. Foram esses os maiores, os ferrenhos perseguidores do nosso Senhor. Então, Paulo, ele vai aqui, certo? E ainda voltando, né? Os saduceus, eles não acreditavam nos anjos.
e também não acreditavam na ressurreição. Eles eram meio secularizados, né? E aí entra aqui a questão que Paulo vai escrever aqui em 1 Coríntios 15, justamente para rebater algumas doutrinas e ensinamentos que negavam a ressurreição de Cristo. Por quê, querido? Se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé... E nem teria sentido, sabe por quê? Vou ler isso e a gente também pensar em algo. Como que aqueles homens iriam testemunhar de alguém que não ressuscitou? Até quando eles iriam confabular ou criar ali aquela falsa crença da ressurreição de Cristo? Até quando eles se sustentariam? O que eles ganharam com isso? Ganharam fama? Aplauso? Riqueza? Não, pelo contrário. Eles foram perseguidos, foram mortos de forma trágica, cada um pior que o outro. O único que morreu por idade avançada foi João, não é o Batista. O João Batista morreu bem cedo, na verdade. Mas o João, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que ele era o mais novo, né? Então ele colocava a sua cabeça ali no ombro de Jesus Cristo quando eles estavam sentados para comungar ali, para participar ali do alimento. E ali a Bíblia diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 agora. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a verdade. Muita gente não quer aceitar essa verdade. Muita gente quer falar assim, mas romanos mataram Jesus. Foram os judeus, foi o sinédrio. Mas a bem da verdade, a mensagem ela é um pouco amarga, porque é muito fácil dizer que foi o fulano por causa do cicrano. Mas e quando nós somos confrontados, e essa é a mensagem, a reconhecer que Jesus morreu foi por causa do meu pecado, segundo as Escrituras, se é que nós acreditamos nas Escrituras. Porque quem não acredita na Escritura, ele simplesmente vai ignorar essa verdade. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi Cefas. Cefas aqui é Pedro, né? Que significa pedra pequena. E depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por fim, e por derradeiro de todos me apareceu, também a mim, como um abortivo. Por que Paulo diz isso? Porque no 9 ele vai explicar. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas de Deus que está comigo. Você vê que provas irrefutáveis, porque não foram só eles que viram, mas aí centenas de pessoas viram, né, testemunharam o Cristo ressuscitado. Paulo não estava ali naquele momento. A gente sabe que ele vai aparecer ali a partir do capítulo 9 de Atos, quando ele é ferrenho, ele era do grupo dos fariseus. E ali, até a sua conversão, ele era conhecido como Saulo, embora esses sempre foram os seus dois nomes. Ele tinha dupla cidadania. E Paulo, com certeza, era de uma família que tinha posses ou que tinha, de alguma forma, influência, com certeza. Eu não estou dizendo que acho, ele tinha.
Ele tinha dupla cidadania, não era uma coisa comum naquela época. Então, ao mesmo tempo, ele era nascido um judeu da tribo de Benjamim, né? E ele vai dizer que ele era hebreu de hebreu, ele era legítimo, ele era como um fariseu irrepreensível, um homem que buscava cumprir todos os preceitos. E Saulo era o homem que tinha acesso lá às autoridades, a quem ele pedia carta. Então, a gente falou de ser testemunha, né? E de você receber a autorização de alguém para fazer algo em nome de alguém, representando alguém. E Paulo, ele tinha essas cartas para perseguir a igreja do Senhor. Então, era um homem que agia totalmente na legalidade, né? Mas que enquanto ele era Saulo, ele era o perseguidor, como ele nunca nega isso. Eu persegui a igreja, eu nem sou digno, eu sou o menor dos apóstolos, porque ele não conviveu com os 12, que depois um se perdeu, Judas Iscariote, mas que ele teve um encontro com Jesus num caminho bem provável, quando ele estava indo, na verdade, para se opor a Cristo. Mas foi ali no caminho a Damasco que ele tem um encontro com Jesus. E ali, depois, ele passa a ser chamado pelo seu nome romano, que significa Paulo, pequeno. E o Paulo pequeno, ele vai sofrer, mas ele não vai desistir e vai ser o homem que vai, de fato, mais testemunhar a Cristo. Porque no versículo 8 de Lucas 1, diz que vocês serão as minhas testemunhas. Então, não somente em Jerusalém, porque os judeus ali, os apóstolos, eles estavam muito ali também limitados, porque o judeu, ele tinha esse pensamento, eu acredito também que eles são muito ali regionais ou extremamente ligado ou apegado ali à questão do país, né? Lembra de Jonas? Jonas é enviado para pregar a Nínive, embora Nínive fosse realmente uma nação terrível, né? Mas Deus manda ele ir lá para Nínive, que era a capital da Síria, né? Para que ele fosse lá pregar a palavra. E ele reluta, mas ele acaba indo, porque a vontade de Deus, ela é soberana. E aqui no versículo 8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-lhe-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Era necessário um revestimento que lhes desse ousadia, porque eles ainda tinham medo. E a gente vai no capítulo 2 de Atos, olha a ousadia de Pedro, depois que desce o Espírito Santo, ali em Atos 2, então eles permaneceram. Então, Jesus fica ali 40 dias depois da ressurreição, tá? Entre eles, mas Jesus não fica o tempo todo, ele vai, né, para o Pai, ele volta, se revela a eles, e aí fica durante 40 dias ainda aparecendo para eles, até que ele sobe, ascende, ali no capítulo 1 de Atos, descreve isso, e durante 10 dias eles vão ficar ali buscando ao Senhor, o que vai culminar no 50º dia entre a morte, a ressurreição e a descida do Espírito se deram 50 dias, porém 10 dias da ascensão até a descida. É interessante que vai culminar com o dia de Pentecostes, que era a festa da colheita. O Espírito Santo, ele tem um cronograma. É interessante que quando eles perguntam aqui, ainda voltando em Atos, quando a gente está lendo, quando se dará, né? Então, a gente fica muito preocupado. Quando é que Jesus vai voltar? E aí as pessoas começam a pegar toda a cronologia, eles começam a pegar todas as profecias e tentam ali montar uma fórmula para chegarem quando Jesus vai voltar. E é interessante que no versículo 6 e 7 diz assim,
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não nos pertence. Isso está além da nossa alçada. Isso não nos compete. O que nos compete é fazer o que Jesus manda depois. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, e que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E aí ele foi elevado ao céu. Depois que eles permanecem, então, no capítulo 2 de Atos, a gente sabe que o Espírito Santo, ele desce, e todos ali foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. E olha o que acontece. Então, no capítulo 2, versículo 14, Pedro agora, porque ele é o líder, ele vai dizer assim, ó, Pedro, porém, versículo 14 de Atos 2, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 da manhã, né? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, ao qual, queridos, nós aguardamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Pedro continua dizendo: então acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E isso foi até testemunhado pelo próprio Nicodemos, capítulo 3 de João, quando Nicodemos, na calada da noite, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos principais ali, e aí ele ouviu falar de Jesus e com certeza aquele homem começou a ficar inquieto, ele queria ter ali um momento ali, uma conversa, um diálogo com aquele homem para se certificar de que aquele homem de fato era tudo aquilo que ele tinha ouvido falar. E aí quando Nicodemos chega ali e diz: Mestre, Rabi, bem sabemos que tu és um homem, né, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer os milagres ou as maravilhas ou o prodígio que tu faz se Deus não for com ele. Então foi certificado sim. Por que o Sinédrio se levanta? Por inveja, por atestar que de fato Jesus fazia diferença. Enquanto eles estavam ali cheios de poder de humano, Jesus tinha autoridade divina, porque ele agradava ao Pai. Quando nós agradamos o Pai também nos dá autoridade e poder. Lembra ali Mateus 10, quando Jesus manda os discípulos irem pregar ali, e eles voltam animados, alegres, porque Deus fizera grandes maravilhas através deles. Mas o mais importante, o milagre é uma consequência. O milagre, ele vem depois. O mais importante é o que Jesus fazia. Ele sempre começava a ensinar, porque é o ensino que desperta a fé. É o ensino que desperta a fé. Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto Jesus estava ensinando, ele estava ali despertando, estimulando, tirando as vendas dos olhos, fazendo aquelas pessoas ali, que a maioria eram pessoas simples, pessoas que estavam à margem do sistema, à margem da sociedade, muitos que estavam à beira do caminho, muitos que não tinham nem mais convívio social, como a mulher do fluxo, como Bartimeu, e
quantos tantos, né? Mas que ao ouvirem, quando eles ouvem, quando eles veem, quando eles testificam, então eles ficam impactados e as suas vidas são de fato transformadas. Então, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificais e matais pelas mãos de injustos. Só que, olha lá, presciência de Deus. Deus, o Cordeiro já nasceu morto, né? Vamos dizer que Jesus, ele veio ao mundo para morrer. Então, lá no Éden, quando Deus mata aquele animal para cobrir Adão e Eva, ali já estava tipificando. Lá também em Gênesis 3,15, quando Deus fala, olha, que nascerá da mulher que esmagará a cabeça da serpente, é o filho dele que já viria para ser crucificado. Então é a presciência, é algo que vem antes, é a ciência de Deus que conhece todos os mistérios, ele é onisciente, ele conhece todos os mistérios, Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano B, ele tem um plano estabelecido que há de acontecer, porque o próprio Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia diz que operando Deus ninguém pode impedir. Então, querido, Deus não está sendo pego de surpresa no cenário caótico que a gente vê. Jesus profetizou isso lá em Mateus capítulo 24. Quantas coisas que a gente tem visto e às vezes muita gente fica disperso como os discípulos. Você vê que tem muito crente hoje desanimado, muito crente meia boca, muito crente sem expectativa, porque deixou de ser crente. Porque enquanto a gente é crente, a gente não é tomado dessas coisas. Porque Jesus anunciava a eles, olha, e aqui está escrito que ele seria entregue, ele seria morto por injusto, ele seria entregue na mão de malfeitores. E a própria Bíblia fala, Isaías 53 e tantas outras referências falando dele. E aí, querido, mas mesmo assim, a gente prefere acreditar no que a gente quer, na nossa conveniência, porque a gente tem aqui como um parâmetro que Deus está no negócio, que significa que tudo está bem. Mas não, querido, se a gente for ver pela própria Bíblia, muitos homens de Deus estavam ali num contexto de muita desilusão, de muita crise espiritual, moral. Isso, querido, não é só com a gente que acontece, mas muita gente, por não conhecer a Escritura, por seus olhos estarem fechados. Então, quando eles veem, é pandemia que a gente está respirando agora, voltando a respirar literalmente, né? Ou a economia, ou a guerra lá na Ucrânia e a Rússia, rumores de guerra, o estopim de guerra, tudo isso Jesus falou, crimes cada vez mais violentos, é desamor, é desilusão, né? A gente vai vendo tanta coisa, o cenário, mas Deus está sendo pego de surpresa. Aí muitos falam, Deus está dormindo, ou e Deus não tem controle. Querido, se ele já falou que isso tudo vai acontecer, são sinais. Isso é como uma mulher que está para gerar. E a Bíblia chega a dizer sobre os sinais da mulher que está para dar um filho. Então ela sente dores, ela sente contrações. Essas são as contrações da natureza que se rebela. E aí a gente vai vendo, a gente fica triste assim, mas a gente vai vendo enchentes, terremotos, vulcões entrando em erupção, tanta coisa em cadeias, encadeando tantas coisas. Mas a Bíblia, ela tem respaldo, ela tem resposta para tudo. E Deus já havia anunciado que na sua pré-ciência, no conselho eterno de Deus, que Jesus seria morto em nosso lugar. Porém, ele não ficaria morto, porque Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível. Que coisa maravilhosa. É isso que nos anima. Porque assim, se o mundo ele vai de mal a pior muitas vezes, não que eu seja uma pessoa pessimista, eu sou muito otimista, eu tenho fé, mas se as coisas não vão do jeito que a gente muitas vezes projeta ou planeja, mas olha só que coisa maravilhosa, pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Porque ele é a vida, né? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que não seja comovido. Por isso alegrou o meu coração
e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Olha só,